de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Olha só, não importa, a despeito da incredulidade e pecado, há um Deus que sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo Ele é fiel. E é por isso que lá em Isaías 64:4 diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. Esse foi o Deus dos antepassados e continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente será o nosso Deus que está trabalhando. Há um Deus que está trabalhando. Não importa se um crê, o outro não crê. O importante é nós estarmos crendo e perseverando naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos para a introdução? A nossa introdução, vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 3 diz assim: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Versículo 9, a igreja? E disse: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua água sobre a tua serva, pois tu és um vendedor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer rico. E todo o povo que estava à porta, são os testemunhos. Senhor, faça a mulher, negra da tua casa, como Raquel, alegre, anda e está na casa de Israel, e já valorosamente em Efrata, e faz que nome afamado em Belém. Amém. Vamos para a nossa introdução? O livro de Ruth começa com fome, mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Quais são as duas celebrações? Casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed. Obed significa servo. O avô de Davi, nosso Deus, é poderoso para reverter... Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em... Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. O primeiro tópico diz o compromisso de Boaz com Ruth. Quem vai ler? Alguém quer ler? Pode ler, Yuri, por favor. No lugar da bênção. A colheita da cevada antiga havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me fizeres, farei. E disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi e de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permaneceu no lugar certo. Glória a Deus, muito obrigada, Yuri. Então, o compromisso de Boaz com Ruth. Irmãos, lembrando que esse livro de Ruth, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro livro até o de hoje, que vai se encerrar, nós vemos que essa mensagem do livro de Ruth diz sobre a providência e redenção. Ou seja, que Deus é um Deus de providência, não importa a circunstância que nós estamos passando. Se nós crermos e permanecermos na presença de Deus, por mais que passamos momentos difíceis, onde Deus está nos ensinando a depender dEle, Ele continua
que ele diz que tudo quanto disseres, 13:3-5, tudo quanto disseres, farei. Então Ruth, ela permanece servindo a Noemi desde a saída lá de Moabe. Ela vem servindo a Noemi. Imagina uma senhora e aquela jovem senhora passando montes e vales, e a revista Anteriores nos orienta mais ou menos que eram 120 quilômetros até chegar em Belém. E nós vemos que há uma disposição de servir, e quando ela chega em Belém, ela não vai após outros jovens, porque ela era já viúva, ela poderia muito bem casar de novo, mas ela continua servindo a Noemi. Mesmo que ela vá até o campo, ela retorna e fica aos cuidados ali juntamente com Noemi, cuidando da sua sogra, em submissão a ela, porque ela tinha um coração com essa característica de obedecer a sua sogra. Então nós vemos aqui que Ruth, ela ficou no lugar da bênção. O que nós aprendemos com Ruth é que ela ficou no lugar da lealdade com Noemi. Ela ficou sujeita a Noemi. Ela ficou no lugar da obediência. Então essa sua conduta, ela fortaleceu, irmãos, ela fortaleceu o desejo de Noemi vê-la novamente feliz, casada, tendo um lar, porque Noemi já tinha voltado para Belém, sabia muito bem que ela tinha ali um remidor. Então nós vemos a vida de Ruth, uma disposição de servir, uma disposição de ficar no lugar da bênção. Quantos hoje perdem a bênção porque não quer ficar no lugar da lealdade, no lugar da submissão, no lugar da obediência? Não quero, não vou, não faço, é do meu jeito, e acaba perdendo a bênção. Mas nós aprendemos aqui com a vida desta mulher, uma mulher que tomou o Deus de Israel como seu Deus, deixando toda a idolatria, toda a imoralidade, porque o povo Moabe era um povo idólatra, um povo cruel. Então ela deixou, se apegou ao Deus de Israel e fez a coisa certa de estar no lugar da bênção. Permaneçamos no lugar da bênção, permaneçamos no lugar da obediência a Deus, não como uma troca, legalismo não, mas sim por amor a Deus. Obedeço por amor a Deus, por gratidão a Deus, porque o que era eu? Longe de Deus, e hoje com Deus, o Senhor me curou, o Senhor me salvou, e a paz, irmãos, que excede todo entendimento, há uma paz. Se você não sente essa paz, busque de Deus que Ele tem para você. É impossível não estarmos com Jesus e não termos essa paz, apesar das circunstâncias. Tem momentos difíceis? Tem, irmãos. Tem momentos que perturbam a nossa mente? Tem. Mas a gente não pode ficar lá. Nós precisamos estar vivendo o novo de Deus a cada dia, apesar da circunstância, apesar dos pesares. Deus tem novas coisas para nós a cada dia. Nós vamos aqui para o segundo tópico, a iniciativa de Noemi, uma sogra que está assim, ó, irmãos, radiante, querendo ver a Ruth feliz, porque aqui nós vemos aqui a iniciativa agora dessa mulher. Nós vamos, quem vai ler agora? A irmã pode ler, por favor? Ah, não, para você. Pode ler, irmão Leomar? Amém. Deveria esperar que o ar se aceitasse e descobrir os
Deus abençoe. Então, estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Então, nós vemos lá em Ezequiel essa prática. Não descobriu, mas de estender a capa é um sinal de casamento. Deus tratando com o povo de Israel que estava sendo infiel, mas Deus ele estende a capa, resgatando Israel para si. Nós vemos aqui, irmãos, que a iniciativa de Noemi, quando elas voltaram e os cereais já estavam para ser colhidos lá, Noemi sabia muito bem os processos daquela cidade, os processos como ali agia. Então ela instrui a sua nora, e ela diz assim no versículo Ruth 3:1, ela diz: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, hei-de eu buscar descanso para que fiques bem? E disse-lhe: ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Ou seja, esta noite vai ter, sabe quando você começa a peneirar o feijão? Padejará é peneirar. Os irmãos, não sei se é do sítio, mas eu já fui, minha mãe e meu pai faziam isso, peneirava muito para tirar as coisas ruins. Então chegou essa época da colheita, Noemi sabia muito bem, e ela falou: minha filha, vou procurar um lar para ti. Ela tomou uma iniciativa, foi a sogra. Ela já estava ali de olho e sabia muito bem do seu remedor. Noemi já estava muito velha, e ela tinha a sua nora como filha. Então Noemi, ela começa a orientar a Ruth, e ela sabia muito bem que Boaz faria aquele trabalho. Então ela vai e transmite os ensinamentos para Ruth. Não foi somente os ensinamentos espirituais deste Moabe sobre o seu Deus, mas aqui ela começa a instruir a Ruth como fazer as coisas, como proceder, como estar naquele lugar. Então ela transmitiu os ensinamentos, e ela foi ali, e Ruth aproveitou as oportunidades que foi lhe dada, e com coragem e a bênção de Deus ela foi. Então nós vemos aqui, irmãos, uma iniciativa da sogra. Nós precisamos ter iniciativas na nossa vida. Deus, Ele tem as bênçãos deles para nos abençoar, mas nós vamos receber se nós ficarmos somente olhando e esperando? Não. Se eu disser: quem quer esse copo de água? E alguém estiver com muita sede, mas não levanta para pegar, você vai saciar a tua sede? Não. Mas se nós levantarmos e viermos pegar, nós vamos matar a nossa sede, porque nós tivemos o que? Uma iniciativa, uma atitude de ir até o local da bênção. Se eu decidir, porque é escolha, né? Deus Ele não toca no livre-arbítrio, você escolhe. Do jeito que você quer viver, Ele vai criar circunstâncias para te trazer, porque é um Deus de amor. Mas se eu escolher ficar em casa, e eu sei que tem estudo hoje, tem culto, não, estou com preguiça. Mas só eu tenho. Ai, que sono. E essa chuva? Amanhã tem que trabalhar. E Deus nos providenciou um local para nós estarmos reunidos, adorando a Deus. E onde o povo de Deus se reúne, Ele ordena a bênção. Não que Deus não possa te abençoar se você não vir no culto ficar. Não, mas me entenda. Há um lugar da bênção, há um lugar do quarto fechado em oração, há um lugar da palavra onde Deus nos alimenta e nos sustenta, que a sua palavra nos transforma, nos confronta, nos mostra que nós somos pó, nós somos cinza, nós somos totalmente dependentes de Deus. Irmãos, uma coisinha que acontece com o nosso corpo, nós vemos que nós somos nada. Então Deus tem lugar da bênção para nós. Nós precisamos tomarmos a iniciativa de sempre nos achegarmos
a Deus, e Ele se chegará a nós. Está lá em Tiago. Vamos nos achegar a Deus e estar no lugar da bênção e tomarmos as iniciativas que precisamos tomar para a glória do nome do Senhor, porque há um Deus que está trabalhando para que tudo aquilo que Ele tem, que os seus propósitos, os planos sejam executados, e nós, irmãos, como igreja, fazemos parte deste plano. Então nós precisamos a cada dia tomarmos essa iniciativa de buscarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos para o tópico de número 3, subtópico 3, que diz assim: respeitando o processo. Pastor Bruno, pode ler, por favor? Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, como mulher deitada aos seus pés, e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição que remediou e pede que estende sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se não quiser redimir, vive o Senhor. Eu te digo que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta, sem qualquer contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebido. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida, se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o tempo do processo. Deus abençoe. Então, olha aqui, irmãos, olha aqui o comentarista, pastor Silas Queiroz, ele deixa essa lição bem esmiuçada, bem trabalhada, e nós vemos aqui que este comentarista diz: mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. E hoje o povo não quer passar por processo, não, irmãos. Nada de cozinhar em casa, tudo rápido, rotomoto rápido. Não é que não pode, tá, irmãos? Eu também pego, mas é rápido, né? E aí o processo lá em casa demora? Demora. Paciência. Ainda mais quando é assim, né? O fleumático cozinhando, colérico e o sanguíneo, é um raio, né, na cozinha. Agora, a fleumática aqui, guiada pelo Espírito,